Existe algo que sussurra quando tudo está em silêncio. Algo que pisca quando você desvia o olhar. Você já sentiu como se o mundo à sua volta estivesse tentando lhe dizer algo? Como se os acontecimentos, por mais banais que pareçam, carregassem uma mensagem oculta? A maioria ignora. Outros zombam, mas alguns, apenas alguns, sentem a vibração. Esse chamado não vem com palavras. Ele não grita, ele vibra. Vibra nas coincidências que se repetem, nos números que insistem em surgir, nas palavras que escutamos como ecos de um pensamento antigo. Essa é a linguagem da realidade, e ela nunca silencia. Ela observa pacientemente, esperando que você perceba. A verdade é que o universo nunca esteve em silêncio. Ele sempre falou com você, através de eventos improváveis, encontros inesperados, sensações súbitas que surgem sem razão. Tudo isso não é acaso, é código, é sinal, é linguagem vibracional. Mas só quem silencia por dentro consegue escutar. Desde os tempos mais antigos, os sábios, os xamãs, os visionários, todos sabiam. O mundo visível é apenas um reflexo. O que chamamos de realidade é, na verdade, uma mensagem codificada, e cada ser humano é uma antena viva, capaz de traduzir o invisível. Mas a maioria esqueceu como escutar, como sentir, como decifrar. O universo fala, mas não com palavras humanas. Ele fala em símbolos, ele fala em padrões, ele fala através da dor, da beleza, da espera e da urgência. Ele responde à sua vibração. Ele imita o seu campo. Ele ecoa o seu interior. Cada experiência que você atrai é uma resposta. Cada repetição, um recado. Cada bloqueio, um sinal gritante que você ainda insiste em ignorar. Mas e se você começasse a escutar? E se tudo o que está acontecendo agora, neste exato instante, não fosse aleatório, mas um espelho, um reflexo vibracional do que você precisa ver, curar ou despertar? Essa é a primeira chave. A realidade não é sólida, ela é um espelho vivo, e esse espelho não reflete o seu corpo, mas sim a sua vibração mais íntima, aquela que você nem sempre reconhece, mas que o universo conhece profundamente. Tudo o que você vê fora, cada pessoa que cruza o seu caminho, cada situação que se repete, nada mais é do que um reflexo vibracional do que pulsa dentro de você. O universo não pune, o universo revela. Ele revela o que ainda não foi integrado. Ele projeta fora o que você não quer encarar por dentro. E quando você ignora a primeira mensagem, ela retorna, com mais força, com mais presença. Porque ele não vai parar até que você desperte. Talvez você já tenha notado os ciclos, os padrões que voltam, disfarçados, mas essencialmente os mesmos. Relacionamentos com rostos diferentes, mas dores idênticas. Frustrações que surgem como ecos de algo que você já viveu antes. Isso não é azar, isso é ensino, isso é linguagem espiritual. A consciência molda a realidade como um sopro molda a fumaça. É sutil, mas poderoso. Por isso, o universo não responde ao que você quer. Ele responde ao que você vibra. E a maioria vibra medo, escassez, dúvida. E então se pergunta por que a vida parece uma repetição cinza. Mas a vida não está contra você. Ela é você. E ela só pode refletir aquilo que você emana. Há uma inteligência por trás do caos. Uma inteligência que não se expressa com lógica linear, mas com sincronicidade. Quando você muda por dentro, o espelho muda. Quando você altera sua frequência, a realidade se reorganiza. É quase mágico, mas é só a natureza respondendo à sua essência verdadeira. Você está preparado para reconhecer que é coautor do que vive? Que o universo te lê o tempo todo, não com os olhos, mas com vibração. O que você vê fora é o seu próprio campo dançando diante de você em forma de mundo. Essa
é a segunda chave. Elas surgem de repente. Coincidências improváveis, encontros impossíveis, números repetidos, palavras que você acabou de pensar e escuta ecoando na boca de alguém. As sincronicidades não são eventos aleatórios. Elas são mensagens cifradas, sinais de que o véu entre o visível e o invisível foi momentaneamente rasgado. Quando você começa a perceber esses pequenos milagres cotidianos, algo dentro de você também começa a se mover. É como se uma parte antiga, esquecida, sussurrasse: você está lembrando. E de fato está. Lembrando que existe um campo inteligente, interconectado, que te responde, que dança com você, que está atento. As sincronicidades são os pontos de costura entre o mundo físico e o mundo sutil. Elas não apenas sinalizam que você está no caminho, elas são o caminho. São como setas invisíveis que o universo coloca diante de você quando você está começando a vibrar em alinhamento com sua essência mais profunda. Mas atenção! Ignorar uma sincronicidade é como rasgar uma carta escrita pela própria alma. Porque muitas vezes elas surgem quando você está prestes a desviar, ou quando está prestes a se perder novamente, e o universo, com infinita paciência, tenta te chamar de volta. A mente tenta racionalizar. Diz que é acaso, coincidência, probabilidade, mas a alma sabe. A alma reconhece quando uma mensagem está sendo entregue, não com lógica, mas com significado. E é esse significado que cura, que reconecta, que desperta. Quando você começa a acolher as sincronicidades, começa a viver em estado de escuta, passa a viver como um iniciado em sua própria jornada, como um viajante do tempo, atravessando realidades onde tudo, absolutamente tudo, tem um sentido oculto esperando para ser revelado. Essa é a terceira chave. Existe uma vibração que é só sua. Um som que não pode ser ouvido com os ouvidos. Uma frequência que carrega o seu verdadeiro nome. Não o nome que te deram, mas aquele que o universo reconhece. Quando você se alinha a essa vibração, o mundo começa a responder de outra forma. Ele deixa de te desafiar e começa a te guiar. Essa frequência não se ativa com esforço. Ela não se alcança com luta. Ela é lembrada, porque em algum lugar entre o nascimento e o agora, você a esqueceu. A abafou com camadas de medo, máscaras sociais, feridas não curadas e ruídos da mente. E é por isso que o universo precisou começar a gritar em silêncio, porque você parou de escutar, mas a alma nunca se desconectou. Ela continua emitindo o mesmo pulso, a mesma vibração original. E toda vez que você sente um arrepio inexplicável, uma emoção súbita, uma lembrança que não é desta vida, é ela tentando romper o véu. Você não é apenas matéria caminhando. Você é vibração moldando realidade. E a realidade, em resposta, vai ecoar tudo o que você é, tudo o que você sente, tudo o que você esconde. Por isso, a maior armadilha da jornada espiritual é querer mudar o mundo sem mudar a frequência. Porque é a frequência que cria o mundo. E quando essa frequência se eleva, mesmo que por breves instantes, portas se abrem, situações se resolvem, pessoas aparecem, o tempo se curva, e você entende que o universo não te responde com palavras, mas com ressonância. É por isso que muitos rituais antigos envolvem som, silêncio, respiração e presença, porque tudo isso te reconecta com a sua nota original, com o teu acorde perdido no tempo. E quando você volta a vibrar no tom certo, a realidade canta de volta. Essa é a quarta chave. Há um momento em que tudo desaba, em que as máscaras não servem mais, os caminhos antigos perdem o sentido, e o que antes parecia sólido se torna névoa. É nesse colapso silencioso que a alma finalmente tem espaço para gritar. E é aí que a verdade começa a aparecer,
nua, crua, simbólica. O que você achava ser azar era sinal. O que parecia perda era realinhamento. Aquilo que te feriu, na verdade te acordou. A queda, a dor, o abandono, a repetição, nada foi por acaso. Nada. Porque o acaso é apenas o nome que damos àquilo cuja linguagem ainda não aprendemos a ler. Quando o véu começa a cair, algo se rompe dentro. Você olha para trás e percebe que cada passo, por mais caótico que tenha sido, fazia parte de uma orquestra invisível. E tudo o que doeu, doeu para abrir. Como o útero que se contrai antes do nascimento, como a casca que racha antes da flor. Nesse ponto, a alma começa a lembrar que escolheu esquecer, que parte da experiência humana é atravessar o esquecimento. É se perder para depois se reconhecer. E todo o universo, com sua linguagem precisa e sutil, se transforma no espelho desse relembrar. Você começa a entender que as sincronicidades não são o milagre. Você é o milagre, porque só um ser desperto é capaz de ler a realidade como quem lê um oráculo vivo. A vida inteira se transforma em linguagem, em símbolo, em ensino, e até a dor ganha sentido. Até a espera se torna preparação. Esse é o ponto de virada, onde o caos se revela como caminho, onde a sombra se revela como mestra e onde o universo para de falar e começa a cantar dentro de você. Essa é a quinta chave. Tudo começa a fazer sentido quando você percebe que não vive no mundo, você projeta o mundo, não como uma ideia romântica, mas como uma verdade vibracional. O que você acredita, sente e carrega nas camadas invisíveis do seu ser se torna matéria, forma, circunstância, pessoas. Tudo nasce dentro antes de existir fora. Essa é a linguagem mais pura do universo, a da manifestação silenciosa. Aquilo que você mais teme, sem perceber, você atrai. Aquilo que você ama, mas não se sente digno, você afasta. O universo não lê seus pedidos, ele lê sua frequência, e ela é moldada não pelo que você diz, mas pelo que você realmente é quando ninguém está olhando. Muitos vivem esperando que o mundo mude para que possam, enfim, sentir paz. Mas não percebem que a paz nunca vem de fora. Ela nasce do campo interno e reverbera como onda que reorganiza a matéria. Quando você muda por dentro, você envia uma nova assinatura vibracional para a realidade. E o universo, sempre escutando, responde. Não instantaneamente, mas precisamente. Cada resposta vem na medida exata do que você está vibrando. Por isso, muitas vezes, a demora não é castigo, é lapidação. É o universo esperando que você se torne o que deseja viver. E quando você se alinha, mesmo que por instantes, algo muda. O tempo desacelera. As respostas chegam antes das perguntas. Os caminhos se revelam sem esforço. Não porque o mundo ficou mais fácil, mas porque você finalmente começou a falar a mesma língua que ele. É aqui que o buscador começa a compreender que a realidade não é um fardo, mas um espelho mágico. E que quando você aprende a falar com ela, não com palavras, mas com presença, emoção, intenção, o impossível começa a perder o nome. Essa é a sexta chave. O universo fala, mas você escuta? Escutar não é apenas ouvir sons, é perceber as entrelinhas da existência, é decifrar a linguagem sutil do tempo, dos encontros, dos bloqueios, das dores. É se tornar um leitor do invisível. E, para isso, é preciso silenciar. Porque a linguagem do universo não se revela ao ruído, ela floresce no vazio. Esse silêncio não é ausência de som, é presença plena. É quando você se aquieta o suficiente para sentir o que está por trás das palavras. É nesse estado que o universo sussurra respostas que você jamais encontraria nos livros. Porque a sabedoria verdadeira não vem de fora. Ela é lembrada de dentro. Os antigos sabiam disso.
Meditavam, observavam os ciclos da lua, ouviam o vento, interpretavam os símbolos nos sonhos. Eles sabiam que a realidade estava o tempo todo enviando mensagens. Hoje, com tanto barulho, tantos estímulos, tantos desejos gritando, a escuta se perdeu. Mas ela pode ser resgatada. A escuta é um estado, uma escolha, um pacto com o invisível. Quando você se compromete a viver em estado de presença, começa a perceber os sinais que sempre estiveram ali. E cada um deles, por menor que pareça, é uma chave, um convite, uma orientação. E nesse silêncio você percebe, o universo nunca deixou de falar com você. Foram seus medos, suas pressas, suas distrações que criaram o ruído. Mas agora que você começou a escutar, ele pode, enfim, revelar o que sempre quis te dizer. Essa é a 7ª chave. Você passou a vida esperando que o universo falasse, que ele enviasse um sinal claro, uma resposta definitiva, um caminho traçado. Mas talvez o que você não percebeu é que o universo estava esperando por você, porque há um momento em que o buscador deixa de apenas ouvir e começa a falar, não com palavras, mas com vibração, presença e verdade. Esse é o ponto em que você para de buscar fora e começa a se tornar a própria linguagem. Quando cada escolha sua se alinha com a alma, quando seus passos desenham um mapa que o universo reconhece, quando sua vida vira reza, silêncio, símbolo. Você não veio aqui para decifrar o mundo, você veio para lembrar que é parte dele, que você é o mundo em movimento. Que ao honrar sua verdade mais profunda, você se torna instrumento do divino, um canal, um portal, um emissor de significados invisíveis. E então, as sincronicidades se tornam constantes, os encontros precisos, as respostas sutis, não porque tudo ficou fácil, mas porque tudo passou a ter sentido. E esse sentido é a ponte entre o humano e o sagrado. Você é a resposta que esperava. Você é o sinal que pediu. O universo sempre te ouviu. Agora ele quer te ver vibrando na tua verdade. Se essa jornada despertou algo em você, se alguma lembrança antiga tocou teu peito, é porque a linguagem começou a fluir novamente. Comenta aqui se isso te despertou. Se isso fez sentido para você, escreve "Eu tô aqui" nos comentários. Com gratidão profunda, encerramos mais essa jornada de consciência e despertar. Se essa mensagem tocou seu coração, te inspirou ou acendeu alguma centelha de lembrança dentro de você, curta o vídeo e compartilhe com quem também está no caminho do despertar. Sua presença aqui faz toda a diferença. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações para não perder os próximos conteúdos que continuam desvendando os mistérios entre o visível e o invisível, entre o ser e o todo. E não saia agora do vídeo. Você encontrará 2 vídeos na tela final que se conectam profundamente com o que exploramos hoje. Escolha aquele que mais ressoar com sua alma e siga a jornada. Nos vemos no próximo vídeo. Nos encontramos lá, no tempo fora do tempo. Na verdade, por trás do véu.